parte final da civilização romana, contando aí com a crise da República, as soluções encontradas pelos romanos, e na sequência aí você terá o Império Romano, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: a República Romana estava em crise desde o processo de expansão que acabou acontecendo via mar Mediterrâneo, dominando terras, porém aumentando absurdamente o número de escravos, contribuindo com isso a questão latifundiária e por aí vai. Com isso, diversos conflitos sociais acabaram acontecendo, entre eles a revolta de Espartacus, que até minissérie acabou acontecendo, acabou sendo feita aí para tentar exemplificar isso aí, além dos filmes de Espartacus que acabaram rolando aí via cinema. Porém, a situação caótica em que Roma se encontrava acabou levando a que o poder ficasse nas mãos de generais. Com isso, formaria-se o primeiro triunvirato, cujos componentes seriam Crasso, Marco Crasso, um general muito conhecido, reconhecido em Roma, Pompeu, que está vendo aí é o Pompeu, né? E o meu xará, o senhor Júlio César, aquele que alguns consideram o maior general de toda a antiguidade. Tá? Esse, inclusive, é o próprio Júlio César. Tá? O detalhe dessa trama é que Crasso ficaria com as terras do Oriente, Pompeu com as terras do Ocidente e César com terras a serem conquistadas, as Gálias, coisa que ele acaba efetivando, conquistando aí o povo gaulês. O que acaba acontecendo na sequência é que Crasso, morto em combate contra os partos, em 55 a.C., acaba fazendo com que o triunvirato, já biunvirato, vamos colocar dessa maneira, acabasse tendo aí um processo de conspiração que tirasse César do comando. E com isso Pompeu ficaria sozinho. Porém, César reage e acaba perseguindo Pompeu. Perseguição esta que acaba culminando na morte de Pompeu em território egípcio, a mando do faraó Ptolomeu na ocasião. Naquela situação, César acaba adentrando em terras egípcias e, com isto, acaba em aliança com Cleópatra, detonando com Ptolomeu. E com isso, com a detonação de Ptolomeu, César fica sozinho no comando de Roma. Entre as suas realizações, além do romance com Cleópatra, que é o que todo mundo conhece, mas isso não interessa, tá? O que acaba rolando é que ele consegue tornar-se ditador vitalício em Roma, de todos os territórios, torna-se imperator, não imperador, imperator, que é o chefe supremo de todos os exércitos, de todas as legiões, e além disso, em termos de política interna, acaba promovendo a reforma agrária para prender a população plebeia dentro dos domínios romanos, tá? Logo, logo, César seria alvo de uma conspiração senatorial e assassinado. Com isto, a Roma que César deixou, o império que César deixou em termos de conquistas, é este aí, que acabaria entrando em conflito interno, um conflito intestino, e com isto, cesaristas de um lado e republicanos de outro, acabam fazendo com que Roma em guerra civil acabasse com a vitória dos cesaristas. Republicanos são praticamente dizimados, destroçados, e a partir disso, o que acontece? Você tem agora os cesaristas no comando que compõem o segundo triunvirato romano. Tá? Então aqui consta o segundo triunvirato, cujos componentes seriam, novamente, generais. O general Lépido, né, comandante de legiões a comando de Júlio César, tá? Marco Antônio, seguidor das ideias de Júlio César, e Otávio, sobrinho de Júlio César, ou seja, os três ligados entre si, por alguma forma, parentesco ou generalato, com o Júlio César. Nesse segundo triunvirato, Lépido logo é afastado, Marco Antônio e Otávio disputam a primazia do triunvirato, culminando com isso com a vitória de Otávio, que vence Marco Antônio e as tropas egípcias romanas na Batalha do Ácio, vencendo com isso Marco Antônio, que acaba suicidando-se, Cleópatra também acaba suicidando-se, e com isso Otávio agora é o único senhor de todos os domínios romanos. Está aí o Otávio. Logo, logo com isso, Otávio voltaria a Roma, onde ele é agraciado com o título de imperador, tornando-se com isso o primeiro imperador de Roma, o Império Romano.
Fase esta, que começaria em 27 a.C., com a volta de Otávio do Egito, e vai se estender, na primeira parte, até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Tá? Para efeitos didáticos, nós dividimos o Império Romano da seguinte maneira. Tá? Do século I a.C., finalzinho desse século, até final do século II d.C., pouco mais aí de 200 anos, Alto Império. Tá? Chegando no auge, por volta de 180 d.C., com a ascensão de Cômodo, Marco Aurélio Cômodo, o Baixo Império Romano. Tá? Do Alto Império, o que dá para se destacar lá? Ó, primeiro passo. O Alto Império, nessa fase, século I a.C., século II d.C., você tem aqui alguns imperadores, como é o caso de Otávio, que governa sob a Pax Romana. Há muita controvérsia, há muita questão aí em livros e tudo mais, mas eu me baseio em Suetônio, autor do livro Os 12 Césares, que comenta a respeito da Pax Romana. Ele é um historiador romano, de fato, da época, que acaba fazendo um levantamento sobre o governo dos 12 primeiros comandantes de Roma após o Júlio César, entre eles o Otávio. E ele comenta a respeito da Pax Romana, ou seja, o Otávio ele gerencia os problemas de Roma, priorizando a parte arquitetônica, o embelezamento da cidade de Roma e dos domínios romanos, mais logicamente centrais, os periféricos não, e com isso ele dá uma estancada nas batalhas e nos combates. Por conta disso, o Otávio então não vai ter muitas guerras durante o seu governo. O que há é um fortalecimento das fronteiras, para evitar ataques estrangeiros sobre Roma. Tá? Também a partir do governo de Otávio, que a política de pão e circo é algo institucional. Lembro a vocês que, no início, na República Romana, você tem lá pão e circo como algo periférico, nas províncias, como espetáculo para conter possíveis revoltas. Agora não. É uma política institucional do Império, e com isto, grandes arenas seriam construídas, seriam erguidas. Coloco aí a imagem do Coliseu, do Anfiteatro Flaviano, porém ele não é construção de Otávio. Ele é um exemplo das construções que os romanos fariam. Tá? Porém, o Coliseu ele é posterior, ele é concluído no governo do imperador Tito, tá? Muito tempo à frente. Destaco também o nascimento de Jesus Cristo durante o governo do Otávio, já que Jesus Cristo, hebreu, judeu, ele nasce num momento de dominação romana na região da Palestina. Com a morte de Otávio, assumiria um dos seus generais, Tibério, tá? Que é marcado seu governo pela tirania, pela crueldade, pela violência extremada com os rivais. Não é por causa disso que morre Jesus. É uma coincidência ele ter morrido durante o governo de Tibério. Mas vários adversários dele, ele acaba afastando de forma violenta aí dos domínios romanos. Tá? Este aqui seria o Tibério em imagem de época. Tá? Tibério acaba sendo vítima da própria violência, das próprias conspirações das quais o Império acabou fazendo parte. Com isso, um dos seus favoritos, Calígula, um jovem, acaba sendo tornado imperador. E o seu governo é marcado, são apenas 4 anos de governo, é marcado pela sandice, pela piração do próprio Calígula. Caio Júlio César Germânico é seu nome, Calígula quer dizer botinhas, tá? Com certeza vou fazer um vídeo sobre ele especificamente falando, tá? Mas algumas das situações é a nomeação do seu cavalo Incitatus como senador e cônsul. Lendo várias bibliografias, percebo que há uma controvérsia em relação a essa nomeação. Não pelo fato de ela ter sido feita ou não, ela foi feita, tá? Mas o que ela significou? Eu, particularmente, acredito que não seria fruto apenas de uma loucura, de uma pira de momento, e sim um desafio ao Senado, comparando os senadores a cavalos. Tá? Essa seria a ideia de Calígula naquele contexto. Lógico, se ele era jovem e governou apenas por 4 anos, óbvio que ele foi assassinado. Tá? Aqui, Calígula, o rosto, né, de uma imagem que acaba sendo feita durante seu governo. Tá? Depois de Calígula vem Cláudio, o imperador que acaba dando uma estabilizada nos domínios romanos. É um bom administrador, assim como o foi também Otávio.
tá? Ou seja, dá uma estancada na crueldade, na violência e na tirania, e acaba ele rompendo a Pax Romana, partindo em conquistas. Conquista ele a Britânia, tá? Hoje Ilha da Inglaterra, tá? Assassinado pela sua quarta esposa, Agripina, casado 3 vezes, acaba na quarta esposa com uma sobrinha, que é Agripina, sendo assassinado por ela. Assassinado por quê? Porque ela tinha aí o objetivo de colocar o seu filho e amante, Nero, né, o Ruivo, no comando, tá? No comando de Roma. Ele assina o testamento e logo depois acaba sendo envenenado, tá? Nero é uma personalidade, assim como Calígula, controversa, só que este realmente abusou de sua autoridade, inclusive divina. Tá? Além de matar a mãe, né, da qual ele era amante, inclusive, mata o filósofo Sêneca, seu mestre, tá? E além de outros senadores, generais e por aí foi, abusando muito de sua autoridade. Suspeita-se que tenha sido mandado incendiar em Roma. Isso já caiu por terra há muito tempo. Né? A imagem de Nero como o cara que botou fogo em Roma, isso não existiu. Tá? Ele, inclusive, estava distante de Roma, volta para Roma quando sabe do incêndio, e aí o mérito dele. Cuida, inclusive, da debelação do incêndio. Tá? Outra coisa de Nero, que aqui aparece para nós, é a construção de vários monumentos em sua própria homenagem, um deles chamado de Colosseum, tá? Uma estátua imensa, que servia até de ponto de referência em Roma por conta justamente da sua magnitude. Essa estátua é demolida logo depois do final do seu governo. Ele acaba se suicidando. Tá? Outra característica do governo de Nero é o início da perseguição aos seguidores do judaísmo cristão. Tá? Aqueles que seguiram Jesus, os apóstolos bíblicos, acabam difundindo sua palavra, sua mensagem e acabam sendo vítimas da perseguição de Nero. Por pouco o cristianismo não passaria de apenas uma lenda, mais um movimento contra os romanos. Né? Nero não consegue o seu intuito de acabar com essa nova fé que estava começando a surgir. Aqui, o imperador Tito, que vem logo depois do suicídio de Nero, quando o general, seu pai Vespasiano, acaba assumindo, dura apenas 1 ano, é feito lá novamente uma tentativa de triunvirato, 3 governantes, não deu em resultado efetivo, e então, logo depois vem Tito, outro general, filho do general Vespasiano, como eu já falei, que dá continuidade à política de perseguição a judeus e cristãos. É ele, inclusive Tito, que tentando dispersar totalmente o povo judeu da região da Palestina, que dá início à famosa diáspora hebraica, tá? Sem sucesso. Essa tentativa de diáspora é reinaugurada por Adriano, que novamente tenta dispersar e acabar com o povo judeu. Não consegue. O que acontece é que os judeus se dispersam pelo mundo romano e por outras regiões também próximas. Tá? Adriano também é responsável pela construção de muralhas para tentativa de proteger os romanos de ataques bárbaros, já no século II, já aí em meados do Alto Império. Portanto, lenda urbana, aquilo lá, Roma acabou por causa de ondas bárbaras. Elas já sempre existiram. E aqui nesse contexto, tanto era grave que ele tenta construir muralhas ao redor das fronteiras do Império Romano. Tá? Isso em meados do século II depois de Cristo, por volta do ano de 130. Tá? No final dessa mesma época, aqui ó, Adriano, tá? Final dessa mesma época do Alto Império, viria o imperador Marco Aurélio, que a minha imagem ali cobre. Vamos ver se consigo sair aqui para você dar uma olhadinha. Tá aqui, ó, Marco Aurélio. Tá? O Marco Aurélio, como imperador, ele se destaca não apenas pelo seu lado filósofo, tá? Tenta conter avanços bárbaros, mas acaba sendo morto por eles na cidade atual de Viena, na época chamada de Vindobona. Tá? Morto em batalha, tá? Acaba ele não tendo aí a possibilidade de designar seu sucessor, já que o cargo de imperador romano não necessariamente era hereditário. E quem acaba assumindo é o seu filho despreparadíssimo, Marco Aurélio Cômodo, que acaba assumindo toda essa região que você está vendo aqui. Tá? Desde a Inglaterra, passando pelo sul da Europa, norte da África, incluindo partes da Mesopotâmia. Tá?
O último imperador romano que consegue conquistar terras foi Trajano, na década de 110. Tá? Então perceba, falei de Adriano, década de 130, já não tinha mais conquista territorial. Marco Aurélio tenta conter os avanços bárbaros, não conseguiu, morreu em 180. Acaba assumindo então o Marco Aurélio Cômodo, que dá início ao Baixo Império Romano. Tá? O Cômodo é esse cara que aparece aí vestido de Hércules. Tá? Ele governa por 12 anos e acaba destruindo as finanças romanas. Quem viria depois dele pegaria o império destroçado financeiramente. Ou seja, uma crise que começa com ele e vai se alongar aí por pelo menos mais 3 séculos quase. Cômodo acaba sendo vítima de uma conspiração senatorial que contrata um atleta, alguns falam gladiador, tanto faz, Narciso Mérida, e ele acaba sendo assassinado por ele, Narciso Mérida, em meio a uma cena dantesca, né? Os dois estavam numa banheira tomando banho e o resultado disso aí, Narciso acaba fazendo aquilo pelo qual ele foi contratado. Mata ao Cômodo, tá? Com isso, Roma entraria num período de anarquia militar. Diversos imperadores se sucedendo entre o início aí dos anos 200 até a década de 280, tá? Ou seja, quase 100 anos de imperadores matando imperadores, matando imperadores, matando imperadores. Nesse sentido, poucos conseguiram uma estabilidade governamental. Caracalla, que general era, tornado imperador, é um dos poucos que se destaca nesse momento, autor ele do seu edito em 212, por meio do qual ele coloca aí que todo habitante livre do Império Romano teria agora direito de cidadania, aumentando com isso a confusão, já que bárbaros nascidos ou filhos de bárbaros nascidos em domínios romanos são livres, tá? Os estrangeiros livres, e teriam agora direito de cidadania, aumentando com isso as confusões dentro do Império Romano. Tá? Quem consegue gerenciar tudo isso aí é Diocleciano. Deixa eu dar uma sumida de novo. Tá aí o Diocleciano. Ele é o responsável, acho que eu consigo ficar aqui. Consigo, olha só. Ele transforma o Império em tetrarquia. São 2 Césares e 2 Augustos. Não deu certo. Tá? Logo depois do seu governo com o seu irmão Maximiano, Constantino e Constâncio acabam entrando em guerra civil. E por conta disso, essa disputa do trono, vencida por Constantino, acaba levando aí Roma a um governo novamente centralizado, mas em caos econômico. Tá? Essa crise que acaba rolando no século III acaba tendo uma especificidade maior, tá? Que você tem aí, como por exemplo, a falta das conquistas territoriais, que diminui bastante a população de escravos, a ascensão do cristianismo como religião, que questiona, né, a autoridade dos imperadores, pelo fato de eles serem considerados deuses vivos, já o cristão não aceita. Destaco que nesse momento, século III, depois de mais de 200 anos após a morte de Jesus, você já tem um número significativo de cristãos em Roma. No começo não, é um punhado de gente. Agora não, você tem um número significativo, mas não a ponto de promover revoltas que destruíssem, que acabassem com o Império. Não, é um questionamento, né, de posições aí. Tá? Sem excesso de gastos com jogos, que acaba levando com isso a decadência moral e altos índices de inflação, e por fim a desestabilização interna, enfraquecimento do exército nas fronteiras, que acaba acarretando nas invasões bárbaras. Como mostra o mapa aqui. Tá? Bárbaros pressionando o Império por todos os lados. Seria necessário fortalecer as fronteiras, porém, a maior parcela da população de soldados é de origem plebeia, justo essa população que mais é atingida pelos preceitos cristãos, ou seja, o Império acaba morrendo aos poucos. Com isto, nessa última etapa, com os bárbaros hunos, francos de origem germânica, anglos também de origem germânica, começam a ocupar cada um o seu espaço dentro do Império. Tá? Nesse momento, Constantino acaba tentando emergencialmente medidas que agradassem aos cristãos para atraí-los para lutar pelo Império. Não deu em nada. Tá? Ele acaba decretando o Edito de Milão, que dá liberdade de culto aos cristãos. Não deu resultado. 330 ele mudaria a capital de Roma para Nova Roma,
futuramente chamada de Constantinopla. Tá? Teodósio, outro imperador já no século IV, acaba fazendo aqui algo similar. Ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, pelo Edito de Tessalônica, 380, 381. Não deu certo também, não conseguiu atrair a população cristã para o exército romano. Com isto, em 395, a medida que dá a pá de cal na história unificada de Roma. Ele divide o império em Ocidente e Oriente. Ocidente com capital em Roma, voltando Roma a ter importância histórica, e Oriental com capital em Constantinopla, conforme o mapa que você está vendo aqui, para a gente encerrar essa longa apresentação sobre o final do Império Romano. Perfeito? Aí, gente, o Império do Oriente à sua direita, o Império do Ocidente à sua esquerda. Um abraço a todos, espero que tenham curtido o vídeo aí e as informações dispensadas. Aquele abraço a todos, tchau!